A Medusa finalmente apareceu em Doupou Sanchou quinta temporada. Vou analisar o episódio 22 e 23. Fique até o final do vídeo. Esse vídeo está muito bom. Meu nome é Felipe, sou o criador do canal Lenda Donghua. Para quem não sabe o que é Donghua, é anime chinês. Já deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de todas as notificações para receber vários vídeos de tudo sobre Donghua nesse canal. Sem enrolação, vamos para o vídeo. Era pra mim ter analisado os episódios anteriores e as temporadas passadas. Já vou começar daqui. Se vocês estiverem interesse, eu posso resumir todas as temporadas de Battlefield the Heavens. Deixe nos comentários se você quer que eu resumo. O protagonista Xiaowan, com a orientação de seu professor, aprendeu o primeiro nível do movimento dos 3.000 relâmpagos. Ele precisaria pegar o líquido de refinamento do corpo para fortalecer seu corpo. Mas ele tinha que lutar com um macaco que parecia um gorila. O protagonista pediu para sua cobrinha de estimação, a Piton Devoradora dos Céus, para lutar com o macaco. Essa cobrinha é bonita demais. A Piton entrou em sua forma gigante e começou a dar uma surra no macaco. O protagonista foi voando para caçar o líquido e o professor explica para Xiaoyan que as bestas mágicas estão interessadas nesse líquido, porque esse líquido pode ajudar eles a atingir a forma humana mais facilmente. O protagonista entra na caverna, enquanto sua cobrinha de estimação está dando uma surra no macaco. Xiaoyan encontra o local do líquido. É um local até bonito, onde tem uma pedra apontada para baixo e toda hora caem as gotas do líquido de refinamento do corpo em uma concha que parece um prato de pedra, onde vai acumulando esse líquido. O protagonista tá doido para pegar esse líquido. E o mestre dele fala que isso é só o resto, que o verdadeiro líquido não está lá. O mestre vai para cima, junto com o protagonista, e corta um pedaço da pedra lá no começo. O protagonista tira a pedra que o professor cortou, e o professor fala que esse é o verdadeiro líquido de refinamento do corpo, e que a gota que está pingando é a sobra. O mestre falou também que existe uma regra na alquimia, que quando você encontra um tesouro, não corte suas raízes. Essa regra que o professor explicou, explica porque em muitos donhuas de cultivo, o protagonista, mesmo depois de milhares de anos, consegue encontrar tesouros. O protagonista fecha o buraco, onde está o líquido de refinamento do corpo, e vai ver como está a sua cobrinha. A cobra ainda está lá, dando uma surra daquelas no macaco. Xiaowan encontra eles e vai embora com a Piton. Quando o protagonista foi alimentar a cobra, a Piton ficou vermelha e falou: "Você realmente tratou essa rainha como seu animal de estimação?" A rainha Medusa aparece na sua forma humana. Ela ainda agradeceu o protagonista, porque ele colocou a cobrinha para lutar com o macaco demonizado da neve e acabou esgotando a energia da Piton. Agora a Medusa não está mais sendo suprimida. O protagonista tinha esquecido disso. Não é só você que é lerdo, Xiaowan. Eu também sou. Ela pediu os ingredientes da pílula de descongelamento do espírito que o protagonista tinha prometido para ela no arco passado. O protagonista não tinha encontrado os ingredientes e usou a desculpa que é difícil encontrar. Ele pediu mais tempo. A Medusa falou que ele não levou o trato a sério e que não tinha motivo para deixar ele vivo. A Medusa mandou a pressão espiritual de Bleach no protagonista. Ela do nada sacou a espada e começou a andar em câmera lenta para matar o protagonista e falou: "Permita que eu te mate." Quando ela ia acertar Xiaowan, o professor Yalau aparece rindo, salva o protagonista e fala: "Um discípulo meu não é
é alguém que você possa matar quando quiser. A Medusa fala que sentia há muito tempo que tinha uma pessoa forte escondida ao lado do protagonista. Se isso é verdade, por que ela ameaçou o protagonista? Medusa falou: nossa, é um corpo espiritual. E Aulau fala que é preciso ser um corpo espiritual para reconhecer outro, e que conhece a situação da Medusa. E se ela for lutar contra ele, ela não tem chance de vencer. Medusa fala: acha mesmo? E acaba o episódio 22. Agora vou falar do episódio 23. E Aulau fala que não quer ter conflito com a Medusa, mas que ele precisa proteger seu discípulo. Se ela não quer ficar ao lado do protagonista, ela saia. Ninguém está impedindo ela. A Medusa fala que tinha um acordo com o protagonista, que se ela salvasse ele do Yun-Chan, para quem esqueceu, é o líder da seita que está perseguindo o protagonista no arco passado. O protagonista refinaria a pílula de descongelamento do espírito para ela. A Medusa fala que Xiaoyan quebrou o acordo. Uma pessoa indigna de confiança não merece viver. O mestre fala que se não fosse por sua intenção assassina, o protagonista ia feliz buscar os ingredientes para ela, e que a culpa é dos dois. E Aulau faz outro acordo com a Medusa, que dentro de um ano ele vai dar para ela essa pílula. Em troca, a Medusa tinha que proteger o protagonista como guarda-costa durante um ano. Ela não aceitou e falou que já cumpriu o acordo e que Xiaoyan deve a pílula. O professor fala: se é assim, escolha outra pessoa para refinar a pílula de descongelamento do espírito. A Medusa pediu a receita da pílula e Aulau falou para ela que o protagonista passou por muitas dificuldades para obter essa receita e não vai dar para ela. Medusa fica muito brava e joga um ataque. O mestre, na tranquilidade, lança um ataque meia boca, que já consegue conter os ataques da Medusa. Só o impacto dos dois ataques quebra as montanhas que estavam ao redor. Medusa foi usar outro golpe. Ela sentiu uma pontada no corpo. A cobrinha de estimação do protagonista queria possuir o controle do corpo. Para quem não sabe, a cobrinha e a Medusa estão no mesmo corpo. O mestre paga o ataque e ela concorda com o novo acordo de proteger o protagonista durante um ano para receber a pílula. A Medusa ainda fala que se eles quebrar esse acordo, ela vai fazer de tudo para os dois ter perdas pesadas. E Aulau falou que também espera que ela não tenha intenções assassinas, porque mesmo que ele tenha que cair no sono, ele vai incinerar o corpo dela. O mestre mandou a pressão. A Medusa regou e aceita o acordo. A cobrinha bonitinha volta. O protagonista estava preocupado que ela não ia manter sua palavra. O mestre fala que ela tem coração de gelo, mas ela tem dignidade de um forte praticante. O protagonista precisa ficar mais forte para controlar seu destino. O mestre prepara as ervas, junto com o líquido de refinamento do corpo, e ajuda o protagonista a subir de nível. Xiaoyan estava com dificuldades para passar de nível, e nessa hora aparece um monte de flashback do protagonista estilo anime, e ele rompe para Douling e volta para a academia interna. O líder figurante da gangue branca está batendo no amigo do protagonista, Wu Hao. O figurante quer acabar com a gangue do protagonista e ainda insulta ele. O tal do figurante Bai Sheng, que não sabe que o protagonista já matou muitas pessoas muito mais fortes que ele, e tudo isso antes do protagonista evoluir para Douling. Agora que o protagonista evoluiu, esse figurante vai tomar uma surra. Chun-Er, a irmã do protagonista, que mudou de visual, foi para lutar com o figurante. Ela falou que não precisa do protagonista para lidar com esse cara. Quando os dois iam lutar, o protagonista aparece estilo The Flash, com um monte de raio azul saindo pela bunda. Ele dá um chutão no figurante e pega a menina no ar, estilo macho alfa. O protagonista e o figurante trocou algumas palavras, de um zombando do outro. Eles começam sua luta de aquecimento, e um monte de figurantes torcendo para os dois lados. Os dois ativam seu poder no máximo. Quero dizer, o protagonista se contendo usa uma das 3 mudanças misteriosas da chama celestial. Ele usa a primeira mudança da Lotus Verde. Seu olho fica verde. Enquanto isso, a mulher de cabelo branco que o protagonista tinha
tinha salvado 2 episódios atrás só observando o protagonista. E o episódio acaba no próximo episódio, que vai ter essa luta, onde o protagonista vai ter outro aquecimento, porque esse adversário aí é muito fraco, dá nem pro cheiro. Se você quer assistir esse Don Juan e não sabe onde assiste, tem ele no Animes Falsos ou em outros idiomas, no Anime Shin. Nos 2 sites tem a 5ª temporada. Essa foi minha análise dos episódios 22 e 23 do Don Juan Doupou Sancho, ou conhecido também como Battlefield the Heavens, 5ª temporada. Se você quer que eu traga mais vídeo nesse estilo, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de todas as notificações, para você não perder vários vídeos de Don Juans nesse canal, desde recomendações de Don Juans, curiosidades, análises, notícias, guias de temporadas e etc. Esse canal é focado só em Don Juans. Vou deixar no card e no final do vídeo 2 vídeos. Um vídeo que eu fiz estilo esse, só que é o recap, onde eu resumi 2 episódios do Don Juan Mists of the Oceans. O vídeo está bom. O outro vídeo de 25 novos Don Juans de cultivo top, que lançou esse ano. Se você gosta de Don Juans de cultivo, confere lá. Lembrando que esse Don Juan Doupou Sancho é de cultivo. Se você gosta de Don Juan nesse estilo, confere esse vídeo. O vídeo está muito bom. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!